queria usar da experiência dos amigos, a gente vai continuar falando de Palmeiras, mas eu tô ficando meio assim, tá começando a me incomodar muito essa coisa, o Jailson, isso, aquilo, aquele e tal. Aí o Zé Manuel dá o currículo do Jailson, e aos 36 anos, né? Ele era agora tá com 36, agora tá com 36, ele tinha 33, né? 33. É. Por que é que um goleiro, que a gente vê que tem qualidades, é indiscutível, todo mundo diz aqui, não tem que ser titular do Praz e do Everton, sim, né? Sim. Do Palmeiras, que é o time mais rico do Brasil. Não teve oportunidade. Por que esse cara só estourou aos 33 anos? O que estava errado? Ele mudou a experiência dos amigos. E aí, o que vocês podem dizer sobre até isso? Conversando com ele, eu já falei algumas vezes, o que aconteceu, né? Não da vinda, mas exatamente isso aí. Cara, eu fui evoluindo, eu era um bom goleiro, ele mesmo ri, que é uma figura admirável já. Ele fala, cara, nem eu sabia que eu conseguiria defender algumas coisas assim. Mas assim, foi, né? E fico imaginando quantos outros profissionais também eventualmente não puderam. E essa história do Jailson é tão interessante que o próprio Palmeiras, o Zé falou aqui, foi o Dorival Júnior que pediu, mas mesmo o Dorival Júnior, a época o presidente Paulo Nobre, a época o gestor do futebol, o José Carlos Brunoro, eles não lembram muito bem da negociação. É um negócio maluco, porque numa hora dessa, todo mundo é pai do Jailson, mas ninguém se arvora como pai, porque foi tipo, cara, precisamos de um goleiro potência, vai você. E foi, né? Bem mal comparado do que havia sido o Betinho em 2012. O Palmeiras estava não dá pra comparar mesmo, que foi o autor do gol do título da Copa do Brasil contra o Curitiba lá no Paraná. O Betinho faltavam algumas horas pro Palmeiras encerrar as inscrições pra Copa do Brasil. Não lembro quem tinha se machucado, podia ser qualquer um, porque era um elenco qualquer aqui em 2012. Aí o Filipão fala, cara, você é um centroavante, pelo amor de Deus, arruma aí, Galeno, pô, tem os caras aqui, tem um cara que tem encostado no seu carteiro, pode trazer, vai. Quem é? Betinho. E foi o Betinho. Mas o Jailson é outro patamar. Agora, realmente, é interessante, é daquelas coisas inexplicáveis e por isso maravilhosas da vida e principalmente do futebol, que é essa maravilhosa imperfeição que a gente criou. Flávio, não dá pra explicar. Nem o próprio Jailson explica o que aconteceu, vinha acontecendo, e eventualmente porque não era antes o goleirão que virou. Não, é isso aqui. Como é que o cara vira um grande jogador aos 33 anos? Não dá pra acho que ele explicar. era e não tava O próprio Fernando Praz evoluiu muito. Mas não dá pra explicar. 33 anos. Não dá pra explicar e não tem como questionar a escolha do Jailson como titular também. Por isso que me assusta mais. Mas o próprio Praz que não sabia defender. O Praz defendeu um pênalti no Vasco e já defendeu 11 no Palmeiras. E todos os mérito dele, da preparação de goleiros, do professor Oscar. Então, Flávio, invicto várias rodadas, o Jailson. 24 rodadas, 24 jogos sem perder. Eu já vi jogador e até de outra função evoluir com o tempo, mas geralmente o cara nasce já bem, menino, né? E aí e às vezes é mal aproveitado. É difícil um cara que você fala, isso é muito meia boca, e de repente chega lá 26, 27, amadurece, aprende uns atalhos e o cara consegue evoluir. Às vezes encontra um treinador que posiciona melhor, utiliza mais, vê mais a característica do cara e o cara consegue evoluir. Mas eu acho que goleiro tem aquela história que a experiência agrega muito ao goleiro. E às vezes você trabalhar com um preparador de goleiro diferenciado, isso pode contribuir demais. Então, talvez essas duas coisas. Primeiro, a experiência para goleiro faz muito bem. E segundo, um grande preparador de goleiros. Talvez ele não soubesse que tinha toda essa capacidade. E o cara pode explorar algumas coisas que ele não tinha sido explorado no passado. Talvez, de repente, quando ele teve uma grande estrutura, foi a primeira grande estrutura, né? Do Jailson, num grande clube, de repente com a grande estrutura, com um trabalho de preparação diferenciado, porque os grandes clubes têm isso, né? Ele tenha conseguido colocar todo o talento que ele tinha. Aí era um talento perdido, né, gente? Sim. Porque ele veio pro o Mauro, quem contratou nem sabe por que contratou. Antes tarde do que nunca, tá vendo? Não, eu acho. Sim, mas quantos Jailsons não estão perdidos por aí? Esse é o problema. E aí o que a gente questiona, e quantos goleiros que não tem condição, né? Porque tem goleiros aí também que são fracos. E brilharam. Tem pão correndo atrás de goleiro. Sabe? Exatamente. Então o Jailson é um caso a ser estudado. Só que nesse caso ele vai ter vida curta. É fácil de explicar. O cara vai perdendo reflexo com o passar do tempo. Vai perdendo elasticidade. Ele até fala seriedade da contusão. Agilidade. Dele, quer dizer, ele vai perdendo uma série de coisas. Então, quer dizer, infelizmente a carreira dele demorou para estourar e não vai ter vida longa, porque a tendência não é ficar melhor, a tendência é ficar pior.
Eu não digo para goleiro. Eu não digo para goleiro, não, mas. O goleiro precisa disso, precisa de elasticidade, rapidez, agilidade, flexibilidade. E à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo. Claro. Isso. Então, tem que aproveitar enquanto tá durando. Hoje os caras falam assim. O garoto. Olha lá, um bom goleiro. Se ele não estourou até os 18 anos. Ele já passou da época pra ser jogador. Não, qualquer jogador. Coisa bizarra. O moleque chega pra si, pô, queria ser. O Vampeta, aqui todo mundo procura. E aí, Vampeta? Pô, quantos anos o menino tem? 18? 20 anos, então é quase. Não dá. Nem tem teste. Né? Em relação ao Jailson, que a gente tava falando agora há pouco, o Jailson, eu assisti muito jogo de futebol anterior, né, no passado, como torcedor do Rio Claro, quando eu era moleque nos estádios deste jogo. Eu já vi o Jailson jogar lá como goleiro do Guaratinguetá. E achei ele muito bom goleiro, às vezes que ele foi jogar lá. E depois, quando apareceu no Palmeiras, chegou o Jailson, eu falei, será que é o mesmo do Guaratinguetá? Acho que não deve ser. Fui ver e era o mesmo, o goleiro do Guaratinguetá. Até estranhei, porque por mais que ele fosse bom goleiro, né, tá aparecendo no Palmeiras, são coisas do futebol. Mas Ô, Felipe, você quer ver só um negócio? O Rodrigo Viana, do São Bento, ele foi o goleiro menos vazado na Série D, na Série C. Então, quer dizer, algum potencial o cara também tem. E vem fazendo. É a questão de descobrir o cara. Foi escolhido o melhor goleiro do Campeonato Mineiro. Também, antes de chegar ao São Bento. Então, quer dizer, alguma coisa esse cara tem também, entendeu? Esse cara é bom mesmo. É um caso parecido. Quem quiser um bom goleiro, Rodrigo fica Viana. de olho nesse Rodrigo Viana. E goleiraço. Então, um caso parecido com o do Sidão também, que jogou no Rio Claro, no Audax. O Sidão começou o ano retrasado como reserva do Audax. Ele termina como titular do Botafogo. Depois ele vem para o São Paulo, também termina como titular, sendo um dos principais jogadores que ajuda a não cair para a segunda divisão no brasileiro, né? Então, o futebol tem dessas coisas. O Jailson são mais uma dessas histórias que é muito legal de ver. A gente acaba torcendo pelo Jailson também. Ele tem 28 anos, Rodrigo Viana, do São Bento.